Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Para quem não estava ontem, eu vou fazer a apresentação do pastor Gilmar. O pastor Gilmar Vargas é um amigo de muitos anos. Nós tivemos a oportunidade de cursar o mesmo seminário teológico no início dos anos 80, que foi o Instituto Bíblico Pentecostal, e a partir dali a amizade se consolidou, e ele, que era aluno, se formou, virou professor do seminário. É uma escola que formou as igrejas pentecostais, as lideranças pentecostais dessa época, do grande avivamento que a gente viveu nos anos 80, aconteceram exatamente no Rio de Janeiro, e esse seminário, que na época era dirigido por Gilberto Malafaia, pai de Silas Malafaia, que era aluno também do seminário na época, colega nosso de turma, e o Gilmar se tornou um grande amigo. Lá nós fomos alunos de mestres, de homens de Deus, tivemos uma boa formação, uma boa preparação, e também, a partir dali, Deus acabou nos separando, acabamos nos ordenando, cada um seguindo, trabalhamos juntos em ministérios, também como pastores. Mas o Gilmar é um amigo, é um homem que se dedicou muito ao ensino, à palavra, é um mestre, tem um chamado especial, e eu fiquei muito feliz porque eu consegui apresentá-los à Igreja Apostólica, trazê-lo para vocês. Foi muito bem acolhido lá no Rio de Janeiro, participou do SEMIAP, lá em Anchieta, e depois, quando encerrou, a irmã Mary, o pastor Claudinei, nos fizeram o convite, e que nos honrou muito de estarmos aqui com vocês em Campinas, que para mim é uma honra estar pela primeira vez, como eu dizia, participando, estando com os irmãos aqui, que eu tenho o maior amor e carinho. 30 anos a gente caminhando junto, né? Como dizia o Gilmar, depois de 6 anos caminhando junto, é porque já passou nos testes de tudo, já chegamos aos 30, estamos felizes. Sem mais perda de tempo, eu queria que vocês saudassem o Senhor Jesus, cumprimentando também o nosso amigo o pastor Gilmar, com palmas. Louvado seja o nome do Senhor, pode vir. Queridos, graça e paz. É uma responsabilidade muito grande depois que o pastor João ministrou, e também depois que ele falou essas coisas aí, ainda fica uma responsabilidade maior. Sinto-me honrado e privilegiado pelo fato de poder compartilhar com vocês sobre aquilo que Deus colocou tanto no coração do pastor Antônio quanto do nosso irmão Josué no SEMIAP, esse tema tão profundo que fala sobre o caráter cristão. Ontem, inclusive, eu disse aqui que o caráter, ele é mais importante do que qualquer outra coisa na vida cristã. A integridade. E Paulo, ele vai tratar disso de uma forma muito clara. Na apostila que vocês têm em mãos, ela é um pouco maior do que a apostila do pastor João, porque eu dividi em 9 aulas. Era para ser feito um seminário em 9 aulas. Então, nós vamos reduzir isso em 2. Agora, na parte da manhã, não sei quanto tempo eu tenho, bispo. 4 horas? O doutor João deixou os 15 minutos, porque era 1h15, e o doutor João deixou os 15 minutos dele para mim, eu juntando com meus 15 minutos da meia hora, mais 1 hora, então a gente vai aí 1 hora e pouquinho, depois temos o almoço. A hora que sentirem fome, comece a levantar as mãos, que está na hora da gente... Mas isso vai depender da irmã Maria também liberar o pessoal, dizer qual é o horário que o almoço está pronto, para o pessoal poder sair. O nosso objetivo aqui é abordarmos a 2ª carta de Paulo a Timóteo, sobre as metáforas paulinas, e eu queria projetar aqui para vocês, antes de começar, falando de uma frase de Walter Baumgarten, que vai dizer o seguinte: o texto bíblico é instrumento de libertação ou de opressão. O mesmo texto que você lê, ele pode ser um texto de libertação ou um texto de opressão. Vai depender de quem? Das mãos e do coração do intérprete. Às vezes nós usamos um texto para tentar machucar pessoas. Mas a palavra sempre está apontando para a cura, para a restauração, para o recomeço, para o novo início. Como foi dito aqui, citando a carta aos Efésios, lá do Apocalipse, não a carta de Paulo aos Efésios, em que diz: lembra de onde tu caíste? Volta lá.
arrepende-te e pratica as primeiras coisas. Uma vez eu fui para o Luxemburgo a convite de um pastor, porque havia na igreja lá um problema. E a liderança dessa igreja, que ficava em Portugal, uma igreja muito grande, ela também estava lá presente, na pessoa do presidente, e a ideia era pegar o pastor que estava lá, porque ele tinha tido um problema de ordem pessoal, e enviá-lo para a África, tirá-lo do ambiente da Europa e enviá-lo para a África. Mas ele sabia que ele tinha um chamado para aquele país, para aquela cidade. E ele estava disposto a cumprir, a priori, um período de disciplina, colocado pela igreja sede lá em Lisboa. E os pastores que vieram do Conselho de Lisboa tinham uma posição. E a posição era tirá-lo dali e enviá-lo para a África, para Angola. E eu disse que discordava daquela posição, porque é no lugar onde você caiu que você precisa ser restaurado. Não é transferindo a pessoa para um outro lugar, porque o problema também vai ser transferido e a vida dela não será restaurada. Diante daquilo, eles aceitaram a posição. Eu fiquei durante um período lá, mesmo pastoreando ainda no Rio de Janeiro. Eu me dispus a passar um período lá pastoreando a igreja, até que ele fosse restaurado novamente. E graças a Deus, depois de um ano, foi restaurado. Eu voltei lá nesse culto de restauração. Ninguém da igreja saiu, porque eu prefiro um pastor que erre, mas que confesse o seu pecado e queira voltar atrás, do que alguém que esconde e vai para um outro lugar e nunca é restaurado. Então, quando Paulo ele fala do caráter cristão, ele fala desta possibilidade que nós temos. E o caráter cristão é o mais importante em tudo isso. Nós vamos dividir, portanto, vocês têm a apostila, e eu não vou seguir ipsilip, letra por letra, como o pastor João fez aí no princípio, que a dele, vocês viram, que a letra é grandona, né? É o outdoor. É aquilo que Deus falou para Abacuque: escreva numa tabuleta, até quem passar correndo, veja. Ele está falando que, olha, tem um outdoor, quando você está passando, a letra tem que ser tão grande que você possa ver isso. Eu, como não sou muito resumido, aí deixei até uma letra que eu não uso, caixa 14, geralmente eu uso 12, já ampliei um pouquinho mais, mas vocês depois vão poder seguir aula por aula, porque no início de cada aula eu coloco aqui o objetivo das aulas, daquela aula específica. Estamos falando de um seminário. Então, coloco o objetivo de uma aula específica, onde nós temos sempre a divisão daquela aula, ponto por ponto, e aí vocês podem seguir. Tá bom? Então, vamos lá. Metáforas paulinas em 2 Timóteo. Nosso primeiro ponto aqui, que vamos tratar, é sobre essas metáforas do caráter cristão. O caráter é que faz você ser fiel ou não. Então, nós temos 9 aulas, começando ali com a introdução, e eu dividi isso nesse PowerPoint para que vocês pudessem compreender. Então, nós temos a graça que fortalece. O pastor João já falou, deu uma pincelada aqui sobre a graça. As 3 metáforas: o soldado, o atleta e o lavrador. Memória de Cristo, palavra e linguagem, santidade útil, mansidão e correção, regras da vida, e por fim terminamos aí com a correção. Essa conclusão já é uma aplicação objetiva daquilo que vamos falar. Um dos textos do unicismo mais importantes, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz Shema. Shemar Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O Echad, a última expressão do texto, é unidade. Unidade do indivisível. Nós temos 2 palavras para unidade no hebraico. Uma é Yahid e a outra é Echad. O Yahid fala de diversas coisas. Por exemplo, quando eu tenho aqui
uma apostila, vocês também têm, e tem Bíblias, eu vou chamar isso aqui de Yahid. Mas quando eu me refiro a Deus, eu falo do Ehad, que é indivisível. É como pegar duas folhas de papel, passar uma cola, colar os dois juntos. Nós nunca vamos conseguir dividir isso. Então, Shema, ouve. A palavra ouvir no hebraico, ela tem uma aplicação, como no grego, que é o epaku, que é muito mais do que escutar. Deus não quer que você escute, Deus quer que você ouça. Porque ouvir implica em obedecer. E esta palavra tem a raiz da obediência. Chamar Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erhad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, tanto Shema do hebraico, quanto no Novo Testamento o epaku, ouvir é muito mais do que escutar. É obedecer. Então, o desejo nosso é que vocês, muito mais do que escutarem qualquer ensino, vocês obedeçam. Isso fala de fidelidade. Isso fala de uma questão de fé. Porque quando a gente pensa em fé, geralmente nós pensamos numa fé poderosa de curar pessoas, de realizar milagres, de transportar montes. Essa fé é excelente para os nossos dias, para enquanto nós aqui estivermos. Mas ela não nos salva. Esse tipo de fé não salva. Ela opera maravilhas. Ela transforma situações. Ela traz realidades que para nós não existem, chamando a realidade aquilo que não existe como se já existisse. Isso é fé. Mas Deus requer uma outra qualidade de fé. Lá no hebraico, a fé que Deus exige é o emuná. O que é emuná? Não é você crer em Deus para que Ele faça coisas para você. É você ser fiel a Deus, ainda que aquilo que você está orando, ou aquilo que você está esperando, não aconteça. Tanto que no livro do Apocalipse vai dizer, ser fiel até a morte. Ele não diz tenha fé até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então, fé e fidelidade são duas coisas. No grego, a palavra fé é pistes. E pisteus é a fé que opera maravilhas. E que nós precisamos disso. Mas não é a fé que nos salva. Mateus nos revela isso quando Jesus diz, naquele dia muitos vão bater lá na porta e dizer, em teu nome nós realizamos milagres. Em teu nome nós curamos enfermos. Em teu nome nós fizemos todas as coisas que a palavra diz. E a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Mas qual é a resposta de Jesus? Eu nunca vos conheci. Mas não é bíblico? Como Marcos no capítulo 16, que diz que imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, falarão novas línguas, se uma serpente vos morder, não vos fará dano algum, em meu nome. É bíblico. Mas por que Jesus vai dizer em Mateus, eu nunca vos conheci? Porque não tiveram fidelidade. E a fidelidade é muito mais importante do que uma operação de fé. Qual foi o grande milagre de Noé? Construiu uma arca. Quem fez a operação foi Deus. Ele simplesmente foi o quê? Fiel. O capítulo 5 do livro de Gênesis nos dá uma relação de 9 homens que viveram muito. Na realidade, são 8 que viveram muito. Mas viveu muito. O texto sempre termina. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Todos eles. Adão viveu 910 anos e morreu. Mas tem uma pessoa que viveu pouco e não morreu. Veja o contraste. Andou Enoque com Deus e não morreu. Porque Deus o tomou para si. Veja a qualidade de andar com Deus e a qualidade de viver muito, mas morrer.
Então, quando Moisés escreve o salmo mais antigo da Bíblia, que é o Salmo 90, ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Muitas vezes as pessoas me perguntam, fiz aniversário há pouco tempo, dia 10 de novembro, mas eu não sei quantos anos eu tenho. Sincero, não sei. Eu sei quanto eu já tive. Agora, quanto eu tenho, só Deus é que pode dizer. Não sei quantos anos eu tenho. Os que eu já cumpri, esses não voltam mais. Os que já passaram, eu já não os tenho mais. Eu já tive. Agora, quantos anos eu tenho, só Deus pode dizer daqui para frente. E eu não estou preocupado que ele me diga quantos anos eu tenho. Nós tivemos o rei na Bíblia que diz, olha, você vai ter pouco tempo. O rei chorou, reclamou, o profeta voltou lá e disse, olha, Deus, se você vê o relógio de sol, Deus vai devolver para você aí mais tanto tempo. Ele não estava com saudade da presença de Deus. Ele queria viver mais. Só que ele gerou uma das piores pragas de Israel, chamada Manassés, que levou o povo à idolatria, afastou de Deus. Porque quando a gente não está com saudade do Pai, não está com saudade da casa, nós vamos criar nossos planos e projetos. E nossos planos e projetos, nem sempre, se não forem colocados diante de Deus, são corretos. Por isso é que a Bíblia diz em Provérbios, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. E Davi vai dizer, eu prefiro viver um dia nas tendas do Senhor, na presença do Senhor, que 1000 dias em outros lugares. Então a questão não é viver muito, mas viver com a qualidade de Deus e saber que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Vamos passar aqui. Na parte 1, na introdução, nós podemos ver aqui qual é o objetivo, o propósito, a situação de Paulo. Imaginem vocês, Império Romano dominando todo o mundo da época, opressão por todo lado. Havia uma perseguição em Roma. No ano 64, houve um grande incêndio, o imperador era Nero, houve um grande incêndio em Roma. E eles desconfiavam, as pessoas desconfiavam que foi o próprio Nero que mandou colocar fogo em Roma, porque ele tinha 2 objetivos. Primeiro, ampliar um espaço para um palácio que ele queria construir. E segundo, porque ele achava que, assim como na Ilíada de Homero e outras criações, tanto literárias como musicais, elas vieram de grandes tragédias. E ele era muito medíocre na música, mas ele queria fazer uma canção que marcasse a destruição de Roma. Só que ao descobrir que, de fato, tenha sido ele, a história ainda discute, porque Roma, apesar de ser uma cidade capital do império, ela tinha muitas construções de madeira, e isso aí, numa fagulha da noite, pode ter dado início ao incêndio. Mas Nero lança a culpa sobre os cristãos em Roma no ano 64 da era cristã. Paulo já tinha estado preso em Roma entre o ano 61 a 63, depois ele foi liberto. Em seguida, Paulo vai ser preso novamente nessa segunda prisão por causa destas perseguições, e esta é a última prisão de Paulo, e a carta em questão que nós estamos tratando é a última e a mais urgente carta que Paulo escreve, que é a carta a Timóteo. É chamado, portanto, de carta da prisão. E qual é a importância dessa carta? Vamos ver aqui. Paulo está preso em Roma, escreve a Timóteo em Éfeso, e a carta é um testamento pastoral, transmitindo sabedoria para formar discípulos fiéis em tempos de pressão e de falsos líderes. Quando Paulo escreve na carta, na primeira, dizendo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, foi alguns anos antes. Paulo está dizendo, quem deseja ser pastor, quem deseja ser líder, tem um bom desejo. Mas ninguém queria ser. Hoje, muita gente quer ser. Mas naquela época ninguém queria ser. Por quê? Porque o líder era o primeiro a ser perseguido. Era o primeiro a ser morto.
Era o primeiro a ser instado a negar a fé. Então ninguém queria ser líder. E Paulo disse, aquele que deseja episcopado, excelente obra, almeje. Neste caso, o caráter é forjado no fogo da perseguição, das dificuldades. E o apóstolo Paulo, então, vai trazer para nós, nesta carta, os últimos ensinamentos, e ele vai escrever para o seu discípulo amado, aquele que era um líder ordinário. Quando a gente fala a palavra ordinário, parece que não é uma boa palavra, né? Porque a gente gosta muito da palavra extraordinário. Paulo era um líder extraordinário. Se nós temos qualquer doutrina hoje, nós agradecemos a pena de Paulo de ter deixado registrado ali. Foi o maior teólogo da história da igreja. Paulo, portanto, ele quer deixar para um líder que não vai mudar o seu pensamento. O líder ordinário é tão importante quanto o líder extraordinário. E a palavra ordinário aqui não entra num contexto pejorativo, mas de afirmação. De alguém que foi discipulado, absorveu o discipulado e vai dar continuidade. Não vai interromper o processo. Eu estava lendo um pouquinho da história da igreja evangélica apostólica, e eu vi que existe esse processo que começa lá com um bispo, que vem da Califórnia em 55, chega em Belém, depois em 60 para 61 vem aqui para Campinas, e aonde começa o trabalho. No último congresso, que eu estive junto com o pastor João, que foi aqui mesmo em Campinas, eu ouvi a história lá dramatizada do bispo Claudenir contando todo o processo como foi. Só que esse processo está eivado não de vaidade, não de orgulho, mas de fidelidade. Fidelidade aos princípios que foram plantados. Agora, vocês tiveram no decorrer da história muitos que acharam que podiam mudar um pouco isso aí e acabaram rompendo. Não é mesmo, bispo Claudenir? Então, não são poucos. Por isso que formar uma liderança extraordinária não é um processo qualquer. É essa liderança extraordinária que vai manter a base da liderança extraordinária. Eu vou dar um exemplo para vocês. Capítulo 35 do livro de Gênesis. Isaac, filho de Abraão, está na região de Gerar. Abimeleque governa aquela região. E ele, então, plantou naquele ano e produziu 100 vezes mais. O rei chegou para ele e disse, olha, você já é mais forte do que a gente, tem mais gado, mais pessoas, mais servos. Eu quero que você saia da nossa terra e volte para a sua terra, porque você está mais poderoso do que nós. O Isaac, então, pegou tudo que tinha, seus servos, seus gados, seus bens, e voltou para a região de Beersheba. O interessante é que na região de Beersheba, que é no sul de Israel, estavam os poços que Abraão havia cavado. E um poço de água no deserto é algo extremamente importante. Quem possuía um poço, possuía riquezas. E às vezes, você cavar um poço aqui e depois cavar um a 1 metro de distância, pode não ter água. E esse de cá ter água. Porque os lençóis freáticos são muito finos. E quando Isaac chega com o seu povo, o que ele vai encontrar naqueles poços? Lixo, entulho. Os inimigos de Abraão, de Isaac, jogaram lixo dentro daqueles poços. Isaac pensou, fazer uma reforma ou cavar um novo poço? Reestruturar tudo de novo ou cavar um novo poço? Pode ser que eu cave um novo poço, dê certo, ou não, encontre água ou não. Mas o meu povo, o meu gado, não tem tempo a esperar para um novo poço, até que eu encontre água. Qual foi a resolução dele? E muitas vezes nos nossos ministérios,
nós tomamos a revolução de começar cavando poços, em vez de buscar restaurar aqueles poços antigos. O Isaac tinha plena certeza que debaixo daquela lama, debaixo daquele lixo, debaixo daquela podridão, porque depois de colocar entulho, a água ficou podre, havia água cristalina. Mas tirar entulho da nossa vida, do nosso passado, às vezes é mais difícil do que recomeçar de novo. Muitos casamentos desistem e cavam novos poços. Não sabe se vai dar certo. Muitos ministérios desistem e cavam novos poços. Não sabe se vai dar certo. Mas o Isaac sabia que o poço que o seu pai, ou os poços que o seu pai Abraão havia cavado, tinha água, mas também tinha entulho. Ao tirar tudo aquilo, deu trabalho. Mas o rebanho e o povo que estava com ele foi suprido de água. E o interessante é que o texto diz que Isaac deu os mesmos nomes aos poços que o seu pai Abraão. Ele não mudou nada. Ele não mudou o lugar do poço. Ele não mudou o nome do poço. Ele deu o mesmo nome. Isso implica que o Isaac era um líder ordinário. O Abraão era extraordinário. Às vezes nós precisamos tirar a lama, o lixo que está dentro do poço e devolver água cristalina. E a função hoje daqueles que compreendem esse processo do discipulado é trazer de volta a revelação original perdida. É trazer a revelação original perdida. Como viviam os primeiros cristãos? Eu não estou falando do modus operandi, mas estou falando da essência de como eles viviam, como eles criam. E talvez, se chegasse aqui hoje, entrando na máquina do tempo, um cristão do primeiro século, ele não entendesse bem o que a gente estivesse fazendo. Porque, aliás, nós estamos a 2000 anos de distância da fonte original, da língua original. Falamos uma língua que naquela época não era falado. E hoje tentamos decodificar um conceito e sentido de um tempo que nós não vivemos. E resgatar isso torna-se mais difícil porque em 2000 anos que se passaram na história da igreja, muito lixo, muita sujeira foi colocado dentro do poço. E o povo tem sede. Assim como o salmista, no Salmo 42, que diz: a minha alma tem sede, sede do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face do Senhor. Não é sede de um Deus qualquer, é sede do Deus vivo. Há um anseio. Quando a gente pensa em escatologia, geralmente o que nos vem à mente é a volta de Jesus, não é? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como pode alguém voltar se nunca foi? Se ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como pode alguém voltar se nunca foi? Então, na realidade, nós poderíamos decodificar isso da seguinte forma: a volta de Jesus para nós é gradativamente essa visibilização. Ele vai se tornando visível a cada dia para nós. Ele nunca foi, porque disse: eu e o Pai viremos e faremos em ti morada. Eu e o Pai somos um. Estamos em vós. Então, se eu nunca fui, como eu posso voltar? A nossa escatologia o coloca distante, como se ele estivesse num lugar inalcançável, mas ele diz que nós reinamos com ele nas regiões celestiais. Então, para nós, a visão de escatologia é essa visibilidade. Ele vai se tornar visível, porque ele está aqui. Quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou. Então, ele não foi. Ele está presente. Paulo diz: maior é aquele que habita em vós do que aquele que está no mundo. Então, ele não foi. Ele está presente. Em Lucas 17, 21 diz: quando começarem a dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se tem um reino, alguém está sentado no trono. E é ele. Por isso é que a oração que Mateus
demonstra quando Jesus ensina: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Com a mesma solicitude que os anjos se colocam diante do soberano, nós também devemos nos colocar. Então, anjo, não, eu vou pensar o que eu vou fazer. Vou botar esse copo aqui, porque se cair, só cai a água. Então, quando nós vimos que Paulo, ao escrever essa carta, ele escreve para um discípulo ordinário, ele está escrevendo para a melhor pessoa que ele poderia escrever. Timóteo era jovem. Timóteo foi instado a estar na igreja de Éfeso. Era uma igreja que, segundo as estatísticas, quando nós falamos de igreja, não havia um templo. O povo se reunia debaixo de uma árvore, numa caverna, no campo, onde tivesse espaço, e cultuava. E segundo alguns pesquisadores, aquela igreja tinha mais de 100 mil pessoas de toda a região da Ásia Menor que se reunia ali. Imagine um jovem pastoreando uma igreja de 100 mil pessoas. E para piorar a situação, segundo a tradição, Maria, mãe de Jesus, e João, aquele discípulo que estava lá perto da cruz, que Jesus disse para ele: mulher, eis aí o teu filho, e diz para ele: eis aí a tua mãe, e ele passa a cuidar da mãe. Você levantar e ministrar numa igreja onde está João, e está Maria, e falar daquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, imagine a responsabilidade. Então, Paulo, quando escreve a primeira carta, disse: olha, Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade, mas mantenha viva a chama, guarde isso que eu te entreguei. Você é meu filho segundo a fé comum. Paulo, ele não vai deixar isso na mão de outros. Ele vai deixar na mão daquele que sabe que a doutrina, a visão, o projeto de Deus nunca será alterado. E na segunda carta, que nós vamos abordar agora, ele também ministra dizendo: aquilo que você de mim ouviu, fale para homens idôneos, mulheres idôneas, para que eles processem isso para os outros. É a continuidade do legado. Eu vejo muitas grandes denominações calcadas sobre líderes fortes, e que se esse líder um dia deixar de existir, essas denominações diluem, porque não criaram discípulos. Está muito centrado em pessoas, e não no ensino, na ênfase dele. E aí desaparece. Qual é a importância dessa carta? A carta de Paulo a Timóteo é um guia de maturidade cristã formado por ensino, experiência sofridas. Isso não foi uma coisa que Paulo, vou pensar aqui e escrever. Não, isso é a vida dele. Eu estava numa conferência em Lisboa e conheci o Andrei Wommack, um homem que fala de graça a vida toda. O seu ministério é baseado na graça. E ele um dia, ele estava dizendo, ele carregava a sua Bíblia no bolso aqui, aquelas Bíblias pequenininhas, não levava nada para ministrar, colocava a Bíblia aqui e começava a ministrar. Aí perguntaram para ele: pastor, quanto tempo o senhor levou para preparar esse sermão? Quanto tempo eu levei para preparar o sermão? A vida toda. Porque se nós não pregamos aquilo que nós vivemos, só estamos trazendo para vocês informações teológicas e não vida. Pastor João citou aqui uma frase ontem. Essa frase ela é atribuída a Rubinstein, que era um pianista, e ele disse: aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Otto, escrevendo sobre o Jesus histórico, ele relata um fato de um homem que gostava de ouvir um pregador pelo rádio, lá nos anos 50, 60, e gostava muito de ouvir. Esse homem não era crente.
Mas ele tinha um amigo que conhecia esse pregador. E ele disse para o seu amigo: olha, eu gostaria de apresentar a você esse pregador, eu sei que você gosta muito de ouvi-lo. Ele disse: eu não tenho o menor interesse de conhecê-lo. Eu não quero conhecê-lo. Eu quero manter a imagem que eu tenho dele, que pode ser que um dia eu conhecendo, ele me decepcione. Ele não seja aquilo que ele está falando pelo rádio. Então, aquilo que você é, fala tão alto que muitas vezes nós não conseguimos ouvir o que você diz. E há outras pessoas que têm uma vida tão centrada em Deus que não precisa dizer nada. A sua vida transforma corações. Quantos já ouviram falar aqui de Otmani? Otmani foi um discípulo chinês, um homem que se converteu profundamente, nasceu de novo, e o que ele falava trazia vida. A China comunista de Mao Tse-tung, anos 50, resolveu prendeu. E ele, na prisão, ele falava para os prisioneiros e eles choravam, se convertiam. Aí o que os chineses do Partido Comunista fizeram? Cortaram a língua dele. Não vai mais poder falar. Mas o que aconteceu com o Otmani? Ele não podia mais falar. Mas quando levava ele pelos corredores para ele ir tomar banho de sol, havia quebrantamento na prisão. A sua vida era uma carta aberta. Porque ao olhar nos olhos dele, as pessoas eram tocadas pelo Espírito de Deus. Resolveram furar os olhos dele, para ele não ver mais ninguém. Mas só a presença dele transformava vidas. A minha pergunta é: será que nós, falando muito, temos tido o resultado que o Otmani teve sem falar nada? A nossa presença causa algum impacto na vida das pessoas? Lembra que eu falei de Daniel ontem? Que não foi Daniel que entrou na cova dos leões, mas os leões que entraram na cova de Daniel? Porque até a criação se submete. Como Paulo vai dizer em Romanos, toda a criação geme, aguardando a revelação de quem? Dos filhos de Deus, como filhos de Deus. Não como conhecedor de teologia, não como uma grande profundidade. A teologia é extremamente importante. Mas o que nos leva à comunhão com Deus é o relacionamento. Quantos aqui conseguem sair da presença de Deus? Às vezes eu vejo oração: Senhor, ainda na tua presença. Eu penso que Deus olha para ele e diz: mas por que ainda na minha presença? Você tem intenção de sair? Você tem o desejo de se afastar da minha presença? Esta é uma oração incorreta, esse tipo de pensamento. Ainda na tua presença. Porque mesmo caído, eu não consigo sair da presença de Deus. Eu posso não perceber a presença de Deus. Eu posso não vivenciar. Eu posso não experimentá-la. Mas a presença de Deus é contínua. O que o Salmo 139 diz? Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo do abismo, lá no inferno, até lá tu estás também. Não tem como fugir. Lembra quando Elias resolveu fugir de Jezabel e foi para uma caverna? Chegando na caverna, depois de várias coisas que aconteceram, Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Não é o que fazes aí. É o que fazes aqui, porque eu estou aqui também. Mas o desejo maior é ser como o salmista diz, que eu falei aqui no capítulo 42 de Salmos. A minha alma tem sede, sede do Deus vivo. Anseio pelo Deus vivo. Muitos estudiosos entendem que a segunda carta a Timóteo é a última carta e é um legado para a igreja. Tanto que ele vai falar no capítulo 4, eu já estou sendo oferecido como libação. Meu tempo está no fim. Vem, Timóteo, aprenda esses princípios. Qual é o objetivo do nosso estudo? É compreender a formação do caráter, compreender como o evangelho forma caráter cristão, explorando 3 metáforas: a do soldado,
a do atleta e a do lavrador. Paulo, então, vai utilizar essas linguagens. E Paulo era alguém que diz, eu me faço de tudo para que, de alguma forma, eu possa ganhar alguns. Eu não me torno, eu me faço. Eu falo a linguagem deles. Se eu estou no meio de um povo que é militarizado, como é a carta aos Efésios, a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, era onde tinha uma grande concentração de legiões romanas. Então pensava-se sempre em questões militares. Daí, quando Paulo escreve o capítulo 6 da carta, ele fala de uma guerra, de uma batalha, que nós não devemos tirar a armadura, porque ele está olhando para um soldado romano. Então não devemos abandonar a armadura, que é couraça da justiça, cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, capacete da salvação, escudo da fé e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é interessante que Paulo fala ali de fé. Lembra de quando Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar com você, para brincar com você? Jesus poderia ter dito, não, ninguém toca em Pedro. Não, mas a resposta de Jesus disse, e eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Não roguei pelo teu ministério, não roguei pela tua família, não roguei pelos teus bens, pela tua prosperidade. Eu roguei pela tua fé para que ela não fortaleça. Isso está em consonância com Paulo, sabe por quê? Quando Paulo fala do escudo da fé, numa legião romana não havia maca para carregar um soldado quando o soldado estivesse ferido. Então a palavra escudo, nós temos dois tipos de escudo para soldado. Nós temos aquele soldado que fica de guarda dentro de um palácio, que é um escudo redondo, e temos um soldado de campo de batalha, que é aquele escudo comprido, que eles fecham uma barreira completa. Esse escudo chama-se turel, que deu origem à palavra porta. Quando o soldado do campo de batalha caía, os seus amigos colocavam ele naquele turel e tiravam do campo de batalha para ele se recuperar. E olha aqui o nome que Paulo dá a esse turel. Fé. O escudo da fé. Quando você cair, vacilar, a única coisa que vai te trazer de volta é a sua fé nele. Por isso é que Jesus disse, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Não é o seu conhecimento, mas a sua fé, a sua fidelidade, que vai te trazer de volta. Vamos aqui para o nosso tópico 2, a parte 2, a graça que fortalece. Paulo começa o 2º capítulo da sua carta a Timóteo, falando sobre fortalecimento na graça. E aí nós temos aqui o fortalecer na graça, dependência de Cristo. Você não fortalece na graça criando estratégias pessoais para isso. Você fortalece na graça nessa dependência. Quando o sermão no monte, eu não gosto de falar de sermão do monte. As nossas Bíblias trazem lá um títulozinho chamado Sermão do Monte. Parece que o monte faz sermão, né? Então é o sermão do monte. Eu vejo sempre o sermão no monte, porque quem ministrou aquilo foi Jesus, não foi o monte. O monte foi o espaço geográfico, então não é o sermão do monte. Monte não faz sermão, quem faz sermão é Jesus. E ele fala uma coisa interessante, bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Aí houve uma divisão na igreja durante séculos e séculos, que Deus tinha uma predileção pelos pobres e não pelos ricos. Mas o texto não diz nada disso. O que é ser uma pessoa rica e o que é ser uma pessoa pobre? O texto não está falando de bens, de possuir coisas, de ter status. O texto está falando de pessoas que vivem na dependência. E o interessante é que a palavra que Jesus usa no grego, bem-aventurados pobres, a palavra pobre, ela não é uma palavra
que a gente, na nossa tradução, ela ficou incorreta na nossa tradução. Ela ficou como pobre. Mas no original grego é mendigo. Bem-aventurados os mendigos, porque deles é o reino dos céus. Opa, então vamos sair para a rua, ficar deitado nas esquinas, vamos virar mendigo, porque é o reino dos céus. Jesus também não está falando disso. Ele está fazendo uma comparação. Um pobre é uma pessoa que vive com o mínimo, tem o que comer, o que beber, ele vive dentro do seu limite. Ele não é uma pessoa que esbanja. E o mendigo? O mendigo é alguém que depende dos outros para tomar o café da manhã, para almoçar, para jantar, para dormir. E o que Jesus está dizendo, bem-aventurados os pitochos, os mendigos, aqueles que dependem de mim, porque serão saciados. Eu não dependo do meu conhecimento, dependo nele. Por isso é que Smith Wigglesworth disse uma coisa o seguinte: eu não vivo pelo que vejo, não vivo pelo que ouço, não vivo pelo que sinto, vivo pelo que creio. E esse foi um homem que começou o seu ministério com uma idade avançada e Deus usou poderosamente em curas divinas. Lloyd Jones diz: tudo que eu sou e tudo que eu pretendo ser, tudo que eu tenho e tudo que eu pretendo ter é dele, por ele e para ele. Então, quando você escolhe uma profissão, você tem que pensar, essa profissão vai honrar a Deus em algum aspecto? Ou eu só tenho em mente ganhar dinheiro e prosperar? Então, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, tudo que eu sou e tudo que eu pretendo ser, é dele, por ele e para ele. Por isso é que João 15 diz: eu sou a videira verdadeira. Depois fala que nós somos os ramos e que nós não podemos dar fruto sem ele. Sem mim, nada podeis fazer. Então não é o meu esforço. A raiz é ele. Eu sou o ramo dessa árvore. Dependência. 2 Timóteo ordena: fortifica-te da graça. A força cristã, ela nasce da dependência de Cristo e não do esforço que nós fazemos. Quando alguém diz: irmãos, você tem que pagar o preço, saiba de uma coisa: o preço foi pago. E foi pago por completo. Você não precisa ajudar Deus. Toda vez que nós tentamos ajudar Deus, nós provocamos uma tragédia. Lembra quando Sara quis ajudar Deus? Que Deus disse: olha, você vai ter um filho. E ela riu. E aí ela pensou: eu vou dar a minha serva para o Abraão, ele vai ter um filho com ela e esse filho vai ser meu. Veja como toda vez que nós tentamos ajudar Deus, atrapalhamos. Sara então deu Agar, Agar gerou Ismael, Ismael gerou os árabes. Se hoje nós temos aqui uma briga entre árabes e judeus, dê graças a Sara. A Sara ajudou bastante nisso. Todas as vezes que nós tentarmos ajudar Deus, nós vamos provocar uma crise. Deus não quer que você o ajude, Deus quer que você obedeça. E Deus também não te chamou para fazer obra nenhuma. Ah, eu fui chamado para fazer uma obra, pastor. Não, você não foi chamado para fazer a obra de Deus. Você foi chamado para Deus fazer uma obra na sua vida e através da sua vida, ele fazer a obra dele. Porque também, todas as vezes que tentamos fazer a obra de Deus, dá errado. Por que dá errado? Porque ela é sobrenatural. Aí nós dependemos dele. É ele que faz em nós. Quando Deus disse para Josué: amanhã você deve dizer no acampamento para o povo santificar, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 40 anos de deserto. E houve aquela resposta: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E no outro dia Josué disse: olha, os sacerdotes levando a arca vão entrar no Jordão, as águas estão lá. A 1 quilômetro de distância vem o povo. Os sacerdotes poderiam realizar o milagre? Não.
mas a obediência deles produziria o milagre para todo mundo. Se eles resistissem a entrar no Jordão, havia uma multidão lá atrás que jamais poderia ser abençoada, porque não houve obediência daqueles que estavam na frente. Mas quando eles obedeceram, as águas não pararam, elas continuaram correndo. Elas pararam a 50 quilômetros de distância, numa cidade chamada Adã, no Jordão. Uma barreira acaba fechando, mas as águas que ainda estavam ali corriam. Mas quando os sacerdotes chegam no meio do rio, as águas já estão baixando e eles ficam lá, esperando todo o povo passar. A sua obediência vai produzir a bênção na vida de milhares de pessoas. A sua resistência vai impedir que milhares de pessoas sejam abençoadas. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu falei ontem aqui sobre o Filipe. Filipe obedeceu. 400 anos depois, os primeiros missionários que chegaram na Etiópia encontraram igrejas prontas. Porque Filipe falou com aquele etíope. O etíope levou o evangelho para a Etiópia. Agora imagine, 400 anos depois, 4 séculos, nenhum missionário tinha ido para a Etiópia. E de repente resolve ir para a Etiópia, achando que ia ter lá um campo muito fértil, e de fato tinha, porque já tinha as igrejas, estavam estabelecidas. E as igrejas da Etiópia têm características diferentes, nunca passaram por uma reforma, nunca foram unidas à Igreja Católica, não houve o cisma de 1053, não houve reforma protestante de 1517, elas continuaram desde o princípio. Tem características próprias, porque ouviram o evangelho genuíno e aplicaram esse evangelho à Etiópia. E tudo aquilo foi transformado. Então a graça, ela é a fonte e ambiente da vida. O que é graça e o que é misericórdia? Às vezes nós confundimos essas duas expressões. A palavra misericórdia vem do latim miseris cardia, é algo que vem do coração. A palavra graça, ela é muito utilizada no grego e que ela aponta para Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Enquanto misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. O que nós merecemos? Condenação eterna por causa da nossa rebelião. É Deus não atentar para nós. Mas, por causa da graça, Ele nos dá a salvação. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Agora deixa eu dizer mais uma coisa, você não foi salvo pela fé. Você foi salvo pela graça. Porque ninguém aqui tinha fé para ser salvo. Foi se aproximando devagarinho e de repente o Espírito começou a trabalhar, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não foi eu que produzi fé. Foi o Espírito que trabalhou. E aí, quando Paulo escreve, pela graça sois salvos, ele poderia colocar um ponto final ali. Ponto. Mediante a fé. Mas quando ele fala mediante a fé, é a consciência que eu passo a ter da minha salvação. Daí sim, a partir daquele momento, a fé começa a ser trabalhada na minha vida. Por isso é que Paulo também escrevendo aos Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não de ler, simplesmente. Veja que eu falei de 2 termos, que é o Shema e o Epacou. A palavra ouvir é obedecer. Então, a fé vem pela obediência à palavra de Deus. Porque eu posso me tornar um catedrático. Eu sei de uma história de um padre que foi para o Vaticano e ele fez um doutorado num versículo apenas. Jesus chorou. Ele passou 10 anos estudando esse versículo. 10 anos. Conhecimento fantástico, científico, pesquisas, linguística. Mas e aí? Será que deu resultado na vida dele? 10 anos só estudando o menor versículo do Novo Testamento, Jesus chorou.
E o resultado, ele viveu? Então, a fé, ela vem pela obediência, pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra é espírito e vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A leitura que eu faço da Bíblia, ela pode ter um valor ou não. Ou a forma como Deus fala conosco. A graça é a fonte de todo poder, toda autoridade. A graça é a base da vida cristã, ela é conquistada, não é conquistada por nenhum mérito. Deus não achou você bom e por isso derramou da sua graça. Lembra quando Davi ele se torna rei, tanto de Israel quanto de Judá? Ele vai governar sobre Judá durante 7 anos, depois sobre Israel no norte, por 33 anos, unindo Israel e Judá. E um dia, depois das guerras terminadas, no capítulo 12, tentando lembrar aqui o versículo certo, mas ele vai dizer o seguinte: resta alguém, livro de Samuel, resta alguém da casa de Saul, descendente de Jonatas, para que eu possa mostrar a minha bondade para com ele, por causa de Jonatas? Ele não queria saber quem é, ou quem era. Ele sabia, ele só queria apontar para uma pessoa, por causa de Jonatas. Então a questão de estarmos aqui não é porque somos bons ou merecemos. É por causa dele, que deu a vida dele por nós. Então, por isso, Deus não faz acepção de pessoas. E aí entra a questão do rico, do pobre, a questão de quem tem muito, quem tem pouco. Porque não está fazendo isso. A cruz, quando Paulo diz, em Cristo não tem nem homem, nem mulher, nem grego, nem bárbaro. Todos somos um em Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro nos nivela. O sangue do Cordeiro nos torna um só em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que a gente acha que tem algum privilégio, nós não temos. Por isso que Efésios 2 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie. Eu fiz. Mas é dom de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. Então nós vemos que a graça é um presente. Mas aí vem a nossa confiança em Deus. A vida cristã é uma jornada de confiança em Deus. E ao nos fortalecermos na graça, aprendemos a confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Então, entra aí a questão da fidelidade. Essa confiança é fidelidade. Não é simplesmente fé que Deus pode fazer, mas é fidelidade que Deus não mente. Quando a Bíblia diz, eu sou, é um verbo. E só pode ser conjugado por Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só Deus é, nós não somos. E o interessante é que nós nem existimos. Estou mexendo um pouquinho com a cabeça de vocês aí, né? Nós não existimos. Nós subsistimos. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 6, diz que nele foram criadas todas as coisas, visíveis, invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E o texto termina, e nele todas as coisas subsistem, sustentam. Só Deus é, nós não somos. Só Deus pode dizer, daqui a 2 dias, 3 minutos, 4 segundos, 5 milésimos vai acontecer isso. E acontece. Nós só fazemos planos. E nem sempre esses planos dão certo. A gente diz para o irmão, olha, pode esperar que eu vou passar aí. E a gente, inclusive, está indo a caminho. Mas aconteceu um acidente e o trânsito ficou difícil. Nós não controlamos isso.
Mas Deus, quando diz alguma coisa, ele disse: eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Para fazê-la cumprir. Porque Ele é Deus. É soberano sobre tudo e sobre todos. Então, como nós não existimos, nós subsistimos. Porque sem Ele nada podemos fazer. Só Ele é. Às vezes, em conversa com alguns ateus, ele disse: Deus não existe. Eu disse: eu concordo com você, Deus não existe. Por que Deus não existe? Será que eu estou falando aqui uma heresia? Porque o pressuposto de existência fala de um princípio, de um meio e um fim. Então, alguém nasceu, alguém cresceu, desenvolveu, fez alguma coisa e chegou ao seu fim. Esse é o pressuposto de existência. Deus não tem princípio de dias, nem fim de existência. Logo, ele não existe. Ele é de eternidade a eternidade. Então, existia para nós. E aí a gente cai um grau a menos ainda porque nós subsistimos. Porque existimos nele. Paulo escrevendo sua... Não é Paulo escrevendo, mas Lucas escrevendo Atos capítulo 17. Paulo está no Areópago. E aí Paulo vai trazer um discurso para os epicureus e estoicos e vai dizer: este Deus que vocês adoram sem conhecer é Ele que nós pregamos, porque nele nós existimos, nos movemos, nós respiramos. Este é o Deus verdadeiro. Então essa carta de Paulo a Timóteo, ele está dizendo: você precisa fortalecer na fé. E aí vem a transmissão do legado, que talvez seja a questão mais difícil, porque se nós não temos um discipulado, se nós não temos pessoas como Timóteo, nós não temos como passar isso para os outros. Ou então vamos ver a obra diluir. E ele fala que o evangelho deve ser recebido e entregue por pessoas fiéis, capazes, formando uma corrente de discipulado. Paulo transmitiu para Timóteo, Timóteo transmitiu para os fiéis, e os fiéis transmitiram para os outros. A importância do SEMIAP é exatamente isso, essa transmissão deste conhecimento, mas de um conhecimento relacional. Porque toda teologia que seja apenas teologia acadêmica e não relacional, ela perde o sentido. Então, toda teologia, ela deve ser relacional. Nós não vamos avançar muito, eu vou chegar só até o 4 ali, porque vocês precisam depois almoçar. Eu não sei quanto tempo já se passou. Alguém sabe me dizer aí? Geralmente é o Josué que é o homem do relógio, né? Eu tenho quantos minutos, Josué? 15 minutos? Maravilha. Basta uma palavra de Deus, tudo se faz. Então não precisa nem de 15 minutos, mas vamos lá. Então o evangelho, ele deve ser transmitido. E há uma preocupação que eu vejo aqui na liderança da Igreja Evangélica Apostólica, dessa transmissão não somente de conhecimento, mas de vivência, de fidelidade, de relacionamento. E qual é a importância desse legado? A transmissão do legado é essencial para a continuidade da fé. Ao passarmos o Evangelho adiante, nós multiplicamos a mensagem de Cristo. Foi por isso que Jesus disse: as obras que eu fiz, vós fareis iguais e maiores. Porque agora a gente multiplicou isso. Estamos transmitindo. É o mundo inteiro que já tem o conhecimento. A fé, ela é encontrada, ela não é um souvenir que nós caminhamos. Às vezes nós encontramos pessoas, uma vez eu estava orando por uma pessoa que estava enferma, e eu perguntei: você crê? Você tem fé? Disse: pastor, eu tenho muita fé, muita fé. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ajoelhar aqui, você vai orar por mim, porque eu acho que eu não tenho esse tamanho de fé que você tem. A fé, ela é simples. Não precisa dizer eu tenho grande fé. Porque é através da sua vida que a gente vê a fé se manifestando. O pastor João conhece uma pessoa que eu também conheço, que sempre desejou ser pastor, e às vezes eu dava até oportunidade a ele para ministrar, e no final ele ministrava sobre cura divina, poderosamente. No final ele ia lá para frente do púlpito e disse: pastor, agora ore por mim que eu estou com dores. Ou então ele não pregasse sobre cura, se ele não acreditasse que Deus pudesse fazer.
Eu era diácono ainda, muito jovem, e foi uma senhora lá na igreja, e aí como a igreja era muito grande, tinha umas 800 pessoas ali na Rádio Boas Novas, e o nosso pastor era o Paulo César Brito, na época, e tinha uma senhora, e aí sempre orava no final do culto pelas pessoas enfermas, e tinha uma senhora que foi lá na frente e disse: irmão, pode orar por mim? Posso, qual é o seu problema? Eu tenho asma e eu moro aqui na rua, mas eu não consigo, tenho que ficar parando até chegar em casa. 3 quarteirões, mas eu tenho que ficar parando até chegar em casa. E a rua ali 28 de setembro, era uma rua plana, não era uma rua de subida. Eu falei: posso sim. Você crê no que diz lá em Isaías 53, que ele levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades? Creio. Muita gente já orou por mim. Não estou perguntando se muita gente já orou por você. Perguntei se você crê Isaías 53, que ele levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades. Creio. Crê mesmo? Então está abençoada, vai para casa, vai tranquilo. Ela saiu dali um pouco frustrada, porque esperava que impusesse as mãos, que orasse. E ela foi. No outro domingo, ela chegou contando o testemunho que ela não percebeu que ela caminhou a rua toda, chegou em casa, subiu uma escada, já perto da praça ali, Santos Dumont, subiu uma escada do sobrado onde ela morava, os familiares dela, que sabia da situação de asma, que ela não conseguia chegar lá em cima, quase que uma crise, chegou normal. Então, ela na caminhada, ela não percebeu que ela já tinha sido curada, chegou em casa curada, porque creu apenas numa palavra. Levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. Às vezes nós falamos, temos muita fé, mas não vemos o resultado de fé. Muita fé, mas não vemos resultado. Porque não colocamos a palavra na prática. Ela é apenas para o nosso intelecto. Então, nós temos que trazer a realidade, aquilo que não existe, como se já existisse. Agora vamos entrar aqui nesse tópico que é importante, que aí a gente cumpre os nossos 15 minutos, que agora já são 12. 3 metáforas. Paulo, para dizer que o seu caráter precisa ser mudado ou transformado, você precisa passar aqui por 3 metáforas. E ele vai usar essas metáforas. Lembra que eu falei da linguagem? Paulo, ele falava a linguagem que as pessoas podiam compreender. Ele estava dentro de um ambiente em Roma, ali era uma cidade cosmopolita, onde as culturas, tanto grega quanto latina, se misturavam, e também cultura do extremo do Oriente Médio, como o caso da cultura judaica. Então, Paulo, ele usa a figura aqui no texto, que o pastor João já citou. Vocês estão vendo que essas pessoas estão assim meio esverdeados, né? Não é o original aqui não, tá? O original não é essa pessoa. Eles não estão pálidos assim, estão bonitinhos. Vou mostrar aqui para vocês, estão mais bonitinhos aqui no vídeo. É porque daqui para lá cansaram. Já chegaram um pouco pálidos. Então, aqui eles até fazem movimentos. Né? Interessante. Nós temos ali um soldado romano, um atleta grego e um agricultor ou lavrador do Oriente Médio. O Oriente Médio, a agricultura é muito difícil. O bispo Claudeni já esteve em Israel 2 vezes e sabe lá que desde o sul de Israel é muito árido, só vai ficando um pouco mais verde quando chega na Galileia, que a Galileia tem ali as fontes que alimentam o Jordão, tem o Mar da Galileia, que é de água doce, e é o chamado Vale do Jordão. Aquela área é muito propícia. Então Israel é muito pequenininho, mas do sul até o norte nós temos todos os climas do mundo. Nós temos o clima desértico. Lá no deserto da Judeia, no Negev, no extremo sul de Israel, vamos passando por um clima mais temperado. Quando nós chegamos na Galileia, nós temos um clima tropical. Quando nós chegamos lá no Monte Hermon, no outeiro de Mizar, é neve. Mesmo no verão você tem neve. E é um país menor do que Sergipe. Você anda Israel 370 quilômetros do sul até o norte no mesmo dia. E tem mais ou menos 40 quilômetros entre o Mediterrâneo e o Jordão.
Tem uns espaços que são maiores quando chega no Mar Morto. Mas tem todos os climas do mundo. E uma das áreas hoje mais produtivas é a área do deserto. É onde o agricultor está plantando. A nossa irmã Maria nos deu de presente tâmaras. Quem já comeu tâmaras aqui? Gostam de tâmaras? Quem plantar um pé de tâmara não vai comer tâmaras, porque leva 60 anos para produzir. E é típico do deserto, tanto que toda a nossa tâmara aqui no Brasil, ela é importada. Toda tâmara é importada. E às vezes levando pessoas para estudos lá em Israel, nós temos um palestino que é o nosso motorista, chamado Ahmed. E ele todo dia levava para nós tâmaras, distribuía tâmaras para a gente. A tâmara é um alimento fantástico, tem uma capacidade tremenda de nos ajudar. Eu, como evito usar açúcar no café, até uso. Hoje eu tomei café com rapadura. Rapadura e canela. Lá com o pastor João. Vi lá que tinha rapadura. Falei, eu vou botar uma rapadura aqui, porque é o mascavo. Ou me engana que eu gosto, porque é açúcar do mesmo jeito. Me engana que eu gosto, continua sendo açúcar. E aí tomei, mas eu prefiro tomar o café comendo tâmaras. Porque, como eu sou mineiro, eu gosto de açúcar. Moro no Rio há muitos anos, mas sou mineiro. Então fui criado desde criança com aquele café já adoçado, né? Bem ralinho, aquela água de batata que a mamãe fazia, mas era o que a gente gostava. E aí hoje, eu tomo café sem açúcar, é horrível. Mas eu como a tâmara e resolve um pouco do problema. Então aqui o agricultor, lá em Israel, só uma curiosidade, quando vocês leem o Salmo 23, vocês veem lá, o Senhor é meu pastor e nada... Está errado, tá? O texto original não é esse. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Nós traduzimos para o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós reduzimos Deus a suprimento de coisas para nós. Mas o texto original no hebraico é o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Porque a gente pode ter coisa sem Deus, não pode? Tem tanta gente aí que é rica, milionária, tem tudo, e não tem Deus. Mas quem tem Deus, tem tudo. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, como pobres, mas enriquecendo a muito. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Como é que nós enriquecemos pessoas? Não preciso de dinheiro para enriquecer ninguém. Esta palavra é rica, é poderosa. E falando de agricultura, no Salmo 23, ele diz sobre levar-me a pastos verdejantes. Quando a gente lê esse texto, o que você vê de pastos verdejantes? Uma campina muito verde, não é? E cheia de ovelhas. A gente, inclusive, às vezes a gente vê aí fundo de púlpitos, aquele pasto verde e ovelhas. Tem uma igreja grande que usa esse meio. Está mais fora da realidade. O bispo Claudemir pode dizer isso com propriedade, porque ele andando por lá e deve ter visto beduínos com aquele monte de ovelhas no meio do deserto, levando suas... Não tinha grama verde, não tinha nada. E sabe o que é esse campo verde? O pastor que acorda cedo levava as ovelhas antes do sol nascer para o deserto para se alimentar, e à noite o orvalho que cai, ele faz germinar as gramineias, a grama debaixo das pedras. Ele levantava as pedras, a ovelha pastava ali, levantava outra pedra, a ovelha pastava. Esse é os pastos verdejantes, que o salmista está dizendo. Tem nada a ver com campina. Agora, o mau pastor acordava tarde. Quando levava a ovelha, o sol já tinha saído. E já tinha matado aquelas gramineias, porque quando levantava ali já estava seco, porque a pedra esquenta muito. O deserto, ele chega a 50 graus durante o dia e 0 grau à noite. Então, por isso que a gente vê aqueles beduínos com aquelas roupas todas, mesmo no calor, para proteger para a noite. Porque o calor, ele mata
Ele ajuda, mas também mata quando nós não estamos no tempo dele. Então, quando o salmista diz que leva as ovelhas a pastos verdejantes, ele está em sintonia 1000 anos depois, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Elas reconhecem a voz e o seguem. Vamos seguir aqui em frente para a gente... Vamos deixar para daqui a... Josué, qual o tempo? Que não me aparece. Se aparecesse para mim aqui, eu estaria controlando. 2 minutos. Soldado, o foco da lealdade. Então, quando fala do soldado, não se embaraça com as distrações para agradar quem quer que eu alistou. O foco é o amor prático. Escolher prioridades, podar ruídos, manter a missão diante de Cristo. Então, o soldado, quando é chamado, e o interessante é que o chamado, ele não é um título que você recebe. Não é um cargo. Esse mesmo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele diz o seguinte: e ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e doutores. Ele não deu dons para essas pessoas. Ele transformou essas pessoas em dons vivos para o corpo. É diferente. Não é um título que nós recebemos. É um dom que nós exercemos, porque nós nos tornamos o dom de Deus para a igreja, para o corpo. Por isso que o texto diz: ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Hoje nós invertemos essa ordem. Ela passou a ser título eclesiástico. E tem gente brigando por isso. Porque a partir do momento que eu entendo o princípio, eu escrevi um livro há pouco tempo, chamado 5 Princípios do Reino para Revolucionar Equipes Ministeriais. Isso aqui é baseado nos últimos ensinamentos de Jesus na ceia. Em João, no capítulo 13, 14, 15, 16, 17. São 5 ensinamentos de Jesus para transformar equipes ministeriais em poderosos instrumentos na mão de Deus. E qual é o primeiro princípio que ele usa no capítulo 13? Serviço. Servir. É o mais poderoso dos instrumentos. É o instrumento do servir. Tanto que Marcos 10, 45, Jesus se coloca como diácono. Então, 10:45 ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, o título que nós recebemos hoje, ele tem que ser menor do que a posição que nós ocupamos, que é o do serviço. Por isso é que Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele coloca servo. A palavra ali ele usa doulos, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O apóstolo vem por último, o servo é primeiro. Nós vamos deixar para falar sobre essa lealdade logo em seguida, porque vocês, eu estou vendo aqui, eu estou ouvindo, não só vendo, roncos absurdos. A fome quando chega... E vocês não vão poder dizer para mim o que Jesus disse para os discípulos quando chegaram para ele. Mestre, ele estava sentado junto ao poço, conversando com uma mulher samaritana. Mestre, coma! Ele disse, não, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Eu ficaria aqui até às 6, mas a gente vamos parar nesse momento e vamos, misericórdia quero, não sacrifício, né? Vamos depois entrar aqui no soldado, atleta e lavrador. Amém? Obrigado pela paciência e pelos ouvidos de vocês. Até daqui a pouquinho.